ter a umidade controlada no dente esse tempo todo. Então é basicamente isso. Mas eu não sou aqueles precisa de isolamento. Não é assim. A frase que eu mais gosto é do excelentíssimo professor Marcelo Calamita, de São Paulo, protesista. Ele fala assim: o controle da umidade deve ser absoluto, o resto é relativo. Ou seja, se você está controlando bem a umidade, seja com relativo, está tudo certo, porque tem isolamento absoluto que você faz errado e não controla a umidade. Então esse é o ponto. Controle a umidade. Como vai fazer? Não interessa. Tá? Então, esse aqui é simplificar os 9 pontos que você tem que fazer nas facetas de resina composta. O primeiro, estratificar. Combinar é a fase que nós vamos combinar as diferentes resinas para criar os efeitos incisais, as cores desejadas. Nessa etapa de estratificação, é a etapa que eu vou fazer toda a estratificação, deixar todos os dentes da mesma cor, deixando um espaço igual para a última camada em todos. Fiz essa estratificação, agora eu vou para o contorno proximal. Esse contorno proximal eu vou definir já a largura final de todos os dentes, garantindo simetria entre todos os dentes homólogos. Porque se você erra aqui na fase de contorno proximal, deixa um central maior e não vê, você diminui o outro central, daí encolher outro lateral. Isso gera uma sequência, uma cascata que vai destruir tudo. E a camada final, que na minha concepção é muito mais difícil a parte de esculpir colocando a resina do que na parte de esculpir retirando a resina. Tá? Eu não faço uma escultura bonita, inicialmente eu corrijo tudo no acabamento. Então o que a gente foca na camada final? A adaptação cervical, perfil de emergência e da anatomia básica, aqueles 5 pontos que eu falei, só que uma anatomia com volume de sobra para poder corrigir no acabamento. Acabando a escultura, vou para o acabamento cervical e proximal, tirar excessos e dar lisura. Ajuste da borda incisal, sempre priorizando o paralelismo com o plano bipupilar, para não ficar a maxila torta. Oclusão e desoclusão. Acabamento de forma, agora sim a gente vai trazer de fato todas as características e a simetria. Anatomia secundária, para não deixar um dente lisão, sem vida. E por fim, encolhimento, para dar o brilho e a lisura de superfície. Então vamos trazer tudo isso aqui num caso. O primeiro caso que eu vou mostrar para vocês é de facetas múltiplas compostas. Facetas múltiplas com resina composta. Essa paciente chegou para mim com a queixa de... Aqui tinha uma faceta lateral, nesse aqui também, estava acinzentada, incomodava ela, quebrava muito. Diastema aqui também de outra cor, na distal. Aqui no canino também tinha resina. Olha que esse espaço incomodava ela não tinha guia, olha a distância de um canino para o outro. Aqui novamente a gente consegue ver melhor as resinas, com mancha já no proximal. Então a partir desse caso eu já fiz meu planejamento, escaneei ela, fiz o enceramento digital e imprimi o modelo para fazer a guia palatina, que é quem vai transferir todas as medidas do planejamento para a boca do paciente. Então aqui, após remover a resina sem tocar no esmalte, não pode tocar no esmalte. Como faz isso? Começa tirando o excesso grosseiro, pode ser com uma ponta diamantada, mas a hora que você vê, está afinando, pega uma luz violeta para afinar mais ainda, e depois com um disco de lixa de alta granulação, depois um de média, você consegue tirar tudo sem tocar no esmalte. E olha a situação que eu achei aqui. Eu não esperava ver um dente tão pequeno. Conoide, parece um arroz esse dente, e ele está todo palatinizado. Aqui, para mim, maior distância, para dar a guia aqui vai ser bem difícil. Então aqui no sorriso, eu faço essa etapa, eu demorei 2 horas para tirar a resina dela. E eu não gosto de tirar e já fazer todas as facetas, porque cansa muito. Esse caso demorou 8 horas para fazer as facetas, então mais 2 tirando. Eu preferi fazer sexta à noite, tirei, aí sábado de manhã eu fui lá, mas ela ficou brava comigo que eu deixei ela assim, né? Tem que ser isso. Aqui numa vista lateral, olha como esse central é mais palatinizado também, esse também, aqui, novamente. Isso aqui é muito importante a gente conseguir ver, que como esse dente está mais palatinizado, eu posso colocar uma camada final aqui e aqui, pronto? Não, porque aqui tem mais espaço. Então, para igualar o espaço do outro, eu vou ter que pôr a dentina aqui,
enquanto aqui eu posso só para a camada final direto. Então, para igualar o volume, aqui eu adiciono uma resina de dentina para depois fazer uma camada homogênea no final. Mesma coisa que nos laterais, tá? Voltando para o mapa mental, aqui ó, esses aqui que tem espaço, eu vou precisar de dentina, por isso está o 3. E esses aqui que já está no volume final, é só a camada final. De estratificação incisal é o que eu mais uso atualmente, que é uma caracterização sutil. Então eu coloco uma trança, a dentina fazendo os mamelos, preencho os mamelos com a transopal e finalizo com uma resina fininha de esmalte para dar toda aquela delicadeza. Atualmente o pessoal está transitando do excesso de branco sem caracterização para dentes extremamente caracterizados. Não sei se vocês já viram, mas tem pessoal que faz uns dentes, você vê até a úvula do paciente através da incisal. Adiciono o halo branco incisal, bem fininho, e pigmentos resinosos, principalmente o azul, para intensificar o azulado. Então aqui, fase de estratificação, começo e fiz com isolamento absoluto. Esse lençol aqui, ele chama Flexidan, ele é excelente, ele é bem flexível, difícil de rasgar, mas tá uma notícia, ele é 20 vezes mais caro que o Madetex, ele é R$400 a caixa e a mesma quantidade. Mas na foto fica bonito, então eu trabalho com isso, eu comprei. Ele ajuda, mas não é essencial, dá para fazer tudo com Madetex. Guia palatina, transportando planejamento, aqui a Trans 30 da English Direct, que é uma resina de alta translucidez. Aqui sem a guia por trás. Agora a dentina. Dentina, qual cor de dentina que eu uso? Tenho que olhar com base, o dente já tem volume final. Esse dente era 1 a 1. Então, onde eu precisava de dentina, eu fui de 1 a 1. Olha aqui, ó, dentina só aqui, do terço médio, incisal. Aqui, dente inteiro, aqui o dente inteiro. Vou voltar para olhar melhor, ó. Tá? Já crio os mamelos aqui. Agora o pigmento branco. Isso aqui é uma caracterização que eu acho que fica bem legal. Você, a hora que faz o halo branco, dá uma subidinha aqui, ó. Tá vendo? Uma projeçãozinha do pigmento branco. Fica legal, fica bonito, fica bem natural. O pigmento azul, vocês estão vendo? Não, né? Porque não é pra ver. Se você está vendo azul, ele vai ficar muito azul, muito, muito. Já cometi esse erro algumas vezes. Mas então ele é assim, é muito sutil, então é só para dar aquele brilho a mais. Aqui a transopal, só incisal, cobrindo essa estratificação, que é aquela resina opalescente, flow, é fácil de pôr. E agora, acabando a fase de estratificação, eu vou para o contorno proximal. Repare aqui, o que eu tenho? Volume homogêneo para a camada final em todos os dentes, todos os substratos iguais. Agora eu vou definir a largura. Todas as larguras vão estar já definidas, simétricas ao seu dente homólogo. Então, aqui o contorno proximal. Ó, eu vou medir em 3 pontos para saber se eles estão na largura certa, simétrica. Você mede aqui no incisal, compara com o lado. No ponto de contato, compara com o lado. E aqui na altura do papilo, vai comparando. Se você ligar esses 3 pontos, você forma o contorno proximal e consegue ver se eles estão simétricos, tá? Cada grupo dentário não está igual. E aqui é como eu faço esse contorno proximal. Aqui também no manequim, para ficar mais didático. Com um compasso de ponta seca, eu comparo para ver se tem espaço homogêneo para os dois. Pego o incremento de resina, manipulo com a luva, faz uma cobrinha. Coloca essa cobrinha na proximal, adapta com uma espátula bem fininha, principalmente ali na região cervical. Adaptou bem, entra com uma tira de poliéster entre ela. Você aperta só um pouquinho a resina. Ó, apertei um pouquinho a resina. Puxei reto para a palatina, para adaptar. E agora, eu vou inverter e torcer para a palatina uma parte e tracionar para a palatina e incisal ao mesmo tempo. Ó, tracionei, puxei, tudo ao mesmo tempo. Sei que é difícil, então vou mostrar de novo agora para uma visão incisal. E dá um reparo para o pincel. Compara se eu deixei espaço para o outro. Sem invadir espaço do outro,
a hora de tirar é agora. Tire com bisturi número 12 ou com disco de lixo. Então agora de novo, uma vista incisal. Fiz a cobrinha, adaptei lá na proximal, principalmente na cervical. Olha como fica desadaptado. Coloca a tira de poliéster, aperta contra o dente, puxa para trás, torce, puxa para trás e incisal. Depois você pode afinar com a espátula e o pincel. Daniel, oi? A espátula que você usa e o pincel? Ó, a espátula que eu uso é a da LM, ela é fina e flexível, ela é ótima para entrar nesses espaços, tá? Só concluindo aqui, depois eu comparo, tá? Se ficou a mesma largura dos dois. Tá? Só voltando, então a espátula da LM ela é fina e flexível. O pincel número 24 da Tokuyama, como eu estava falando com vocês, que gosta de usar o modelador wet, que é para molhar o pincel e facilitar a escultura. Eu não uso. Por que eu não uso o wet? Porque ele, se você usar em excesso, você vai incorporar uma resina que não tem carga na sua resina, ela vai ficar mais frágil, vai perder brilho e tem maior chance de quebrar. Não precisa usar o wet. Como eu faço para ficar fácil de manipular, a resina não ficar grudando? O Hirata sempre fala, a resina não é pegajosa. Você quer dona Fátima, pegajosa. Como faz para não grudar? Na hora que tirou a resina do tubo, uma luva sem pó, tipo a nitrilo, e limpa, não pode estar contaminada, faz uma bolinha. Além de melhorar o seu escoamento, você vai eliminar as bolhas da resina. Aí você leva no dente, aperta no dente e consegue manipular. Ela não gruda, não vai precisar de wet. Tá bom? Fiz as etapas, contornos definidos. Posso partir para a camada final. Aqui é a camada final, com a resina DLXL, que está entre corpo e esmalte, então ela consegue clarear o dente sem acinzentar, da Empres. Olha como fica feio, fica tudo irregular esse dente. Eu não esculpo bem adicionando a resina, eu esculpo bem na hora de tirar, que é muito mais fácil, eu consigo guiar o movimento de tirar. O que é importante aqui é a adaptação, perfil de emergência e deixar uma anatomia básica em excesso para eu conseguir tirar com o disco de lixa e finalizar. Então é aqui, passo a passo da camada final. Como que eu faço? Bolinha de resina com o dedo, o melhor instrumento, eu vou espalhar, deixando uma camada fina e homogênea por todo o dente. Pode usar o óculos de Sculpt, ele também é ótimo para espalhar. Remove os excessos mais grosseiros. Ó, perfil de emergência e adaptação. Olha como eu entro com a espátula lá na gengiva, a resina não vai dentro da gengiva, e eu vou dando a inclinação no perfil de emergência. Com o pincel, eu passo ele alisando e adaptando mais essa resina. E agora eu vou para o passo de adaptação proximal e já formar a aresta. Eu coloco a tira de poliéster, condenso a resina contra a tira, e eu vou puxar essa tira de poliéster, dobrar ela suavemente sobre a resina e puxar simultaneamente para a palatina e para a incisão. Já fica o formatinho ali da aresta. Mesma coisa do outro lado, condensa, puxa para a palatina e incisão. E depois no refinamento, eu aliso mais, dou as 3 inclinações e com o pincel, aqui ó, sem wet, eu vou modelando, melhorando a escultura e deixando liso. Daniel, o pincel é seco? Pincel seco, sempre seco. Wet em nada, molhador em nada. Tá bom? E fica assim, tá? Não está exatamente igual, dá um pouquinho de volume, depois eu consigo refinar com o acabamento. Segue esses passos. É a magia do checklist. Porque se você está fazendo checklist, você não passa para o próximo passo, até que você tenha completado o passo anterior, você não vai errar. Assim, depois não adapta cervical. Você não vai adaptar depois, você adapta no começo, depois você faz o resto. Então, camada final. Depois da camada final, eu preciso tirar os excessos da proximal. Como que eu tiro? Todo dentista um dia na vida vai colar um dente no outro, uma resina na outra. Melhor coisa para tirar, microcut TDV, é uma tira serrilhada, você vai passar a fazer um movimento de serrinha, cuidado para não entrar no papel do paciente, tá? Se você não grudou o dente, mas ficou um excesso grande, pega uma tira diamantada, essa aqui da TDV também, ou aquelas picotadas que tem um monte de bolinha, sabe? Para tirar excessos mais grosseiros.
Mas se você já está fazendo todos os movimentos com a tira, com a espátula, com o pincel, tudo certinho, você vai acabar e já vai estar aqui, ó, no refinamento. Que eu gosto dessa tira de lixa da Epitex. Não precisa comprar os 4 rolinhos, compra o grosso, que é o azul, e o fino, tá? E como passa a tira de poliéster? A tira de lixa, quer dizer. Eu passei muito tempo na faculdade e ninguém nunca me ensinou a passar uma tira de lixa. Como você faz? Você vai puxar um lado para a direita e o da palatina para o lado contrário, tá? Ó, aqui eu estou dando polimento agora na palatina e quando eu inverto, eu estou polindo, aí eu estou polindo a proximal da vestibular, daí inverto e dou o acabamento na palatina. Porque se eu pego essa tira de lixa, como a maioria faz, e abraço o dente, e faço assim, você desgasta. Você pode tirar o ponto de contato. Então, inverte. Excesso cervical. Você fez com todo cuidado a espátula, colocou o pincel. Visualmente está perfeito. Não está. Acredite em mim, não está. Vem com uma lâmina de bisturi número 12. Entra suavemente na resina, fazendo um movimento lateral. E depois, para finalizar, dá de fato a lisura com uma ponta multilaminada. Essa aqui, 7642, 12 lâminas. Ela não vai desgastar o dente, ela vai alisar a resina lá na cervical. Olha aqui, bisturi, como que você entra? O controle do bisturi é com o dedo indicador da mão esquerda, para ele não escapar e rasgar o paciente. Ó, parece estar adaptado, mas você vai passando, olha o pedacinho de resina sempre. Sempre sai, sempre sai. Tá? Bem devagar. E agora, a multilaminada. Se tiver subgengival, você entra mais sub, mas se tiver supra, fica até mais fácil de fazer. Você entra ela com uma rotação não tão alta, tá? Para não criar valetas. Acabou, deu acabamento nas regiões mais críticas de difícil acesso, que é a proximal e a cervical. Vamos ajustar a incisal. É assim que, essa aqui é a época da pandemia, tudo máscara, como que é? O paciente sentado, olhando na sua cara, você entrelaça a perna com ele. Cadê? Acabou a bateria. Você entrelaça a perna com ele e olha no plano bipupilar e a exposição incisal e deixa paralelo, tá bom? Tá, voltando, fiz a incisal então, plano bipupilar, paralelo. Vamos para a oclusão. Ajusta a oclusão, caninos independentes, desde o início do movimento até a incisal, só canino contra canino. Mesma coisa do outro lado. Agora, os incisivos, contatos simultâneos. Olha como está parecida essa marcação do carbono. Os dois começam aqui e terminam basicamente na mesma posição. Equilíbrio, para não sobrecarregar nenhum dente. Então agora, aquela minha escultura que está amassada, torta, com excesso, eu começo a refinar ela. E esses desenhos são fundamentais. Essa é a parte mais importante para mim. É a hora do acabamento da forma. O que significa esses desenhos? Lembra das 5 características anatômicas? Aqui com uma linha, uma lapiseira preta, você vai passar ela suavemente a 45 graus e sua própria escultura vai marcar ela. Olha como ela está torta, irregular e assimétrica. Então, com uma lapiseira vermelha, aí eu vou desenhar onde eu gostaria que essa aresta estivesse. E essa linha vermelha é quem vai guiar o meu desgaste. Eu vou desgastar em volta dela, não tocando na linha vermelha. E aqui eu marco os 3 planos de inclinação: cervical, médio e incisal. Então você vai fazer isso, faz o primeiro desgaste. Desgasta primeiro a área de sombra, depois a área de espelho, respeitando as 3 inclinações, respeitando a linha vermelha. Aí eu passo de novo. Ainda não está legal, ainda está irregular. Passa a lapiseira vermelha de novo, repete o passo. Aí já está mais legal. Já estou gostando da forma. Já está o ângulo triedro ali, as arestas, as inclinações. E aqui o vídeo de como eu faço. Então aqui primeiro, olha, como eu passo suavemente a 45 graus a lapiseira preta, marcando a aresta bem irregular. Com vermelho eu estou pintando onde eu queria que essa aresta estivesse.
Depois, marca as duas linhas das 3 inclinações. Comparo se estão simétricas as distâncias entre as arestas dos dentes homólogos. Tá legal? Agora, com o disco de lixa, desgaste primeiro a área de sombra, respeitando a linha vermelha. Não toca na linha vermelha. Depois que desgastou a área de sombra, vai para a área de espelho, o centro do dente. Agora eu vou para o centro do dente, respeitando as 3 inclinações. Olha como eu vou mudando a angulação do meu disco, mas mesmo assim sem tocar na vermelha. Na incisal bem mais sutil. Tenta fazer um movimento longo e contínuo para deixar plano, principalmente a área central do dente. Beleza? Fez o acabamento, as arestas bem definidas. E agora a gente está chegando nos finalmente da faceta. Vou fazer a anatomia secundária. Desenho as arestas, traça uma linha ao longo do eixo do dente. Desenha um triângulo na mesial ou triângulo na distal. E a gente vai fazer suavemente essa anatomia secundária. Aqui como eu faço? Faz a linha ao longo do eixo, desenha um triângulo de cada lado. Primeiro, uma ponta troncocônica, eu aprofundo suave. Se você aprofundar muito, vai estragar tudo que você fez. Então, suavemente aprofundo, isso vai criar uma valeta. Então, eu pego uma broca, uma ponta diamantada mais bojuda, em forma de chama, para aparar as arestas que eu criei nessa depressão. E, por fim, uma borracha abrasiva, que vai suavizar ainda mais esse relevo, já tirando os riscos de broca, para conseguir a anatomia secundária. Tá? Aqui o que eu uso? Primeiro, para marcar os triângulos. Segundo, aparar as arestas que eu criei, que é o primeiro. Terceiro, uma borracha de cerâmica abrasiva, que vai suavizar ainda mais a anatomia secundária e já vai eliminar os riscos que estão na resina, que foram causados pelos discos de lixa e pelas pontas diamantadas. Essa borracha é o meu passo 1 do polimento. Então, como que usa essa borracha? Para ela ser muito abrasiva, baixa velocidade, baixa pressão. Porque se você girar rápido, com força, você vai desgastar e vai destruir sua anatomia. Segunda borracha. Então a primeira eliminou os ciscos. Segunda borracha. Essa rosa, da Eve. Eu gosto da borracha de menor diâmetro, porque ela entra melhor na proximal. Como que usa ela? Ela é abrasiva também, então baixa velocidade, baixa pressão, para não desgastar o dente. Ela vai dar lisura. Terceiro passo, borracha cinza, também daí. Ela tem baixa granulação. Então, mais velocidade e mais pressão. Essas duas diamantadas com água, para não aquecer o dente. Tá? Esguichinho de água. Não joga muita água, porque senão a água diminui o atrito e a borracha não faz o efeito. É só um pss, pss. Pede para auxiliar. Às vezes fala, vê que está ficando muito seco, fala, joga, pss. Só isso. Aí agora a gente entra na parte mais legal, que é o polimento. Não tem mais que dar errado. Se deu tudo certo até agora, já era. É aquela hora que a escosta está latejando, a gente está morrendo. Você passa essa pasta diamantada em todos os dentes. Com essa escova pelo de cabra, ela é fininha, ela é ótima para polir a proximal. Então com ela você entra na proximal e depois, com o disco de feltro, que é maior, você passa na vestibular. E a gente consegue esse polimento aqui. Legal, né? Olha aqui, toda a proporção de forma. Lembra que eu falei daquele pigmento branco aqui no sisal? Não fica bonitinho? Ó, ele dá uma subida assim, dá uma quebrada. Olha o azulado que eu criei aqui com o pigmento para intensificar. Arestas, as inclinações, beleza? Então aqui o começo, tirei e o fim. Tá? Outra coisa, né? Naturalidade, adaptação. Aqui, lembra aquele dente? Tinha menos volume aqui e aqui? Olha o volume. Recuperei o volume com dentina. Depois uma camada final igual, deixando todos da mesma cor. Gosto muito. Essa é a estratificação que eu gosto. É a maioria que tem. É sutil, ó. Azulado, bem tranquilo. Tá? Essa aqui é onde tem mais erro. Adaptação cervical. Esse adora esse vídeo. Ó, instrumento bem fino, passando na cervical. 0 degrau.
Zero, não pode ter nada, tá? Ó. Ó como o instrumento passa certinho, sem nenhuma lombadinha. Central, lateral, em todos os dentes, Então assim, porque eu segui aquele passo a passo. Adaptei com uma espátula fina, seguindo o perfil de emergência. Depois, lâmina de bisturi número 12 e por fim, o multilaminado. Então aqui, o caso como estava, lembra que eu falei? Difícil dar a desoclusão aqui, ó, espaço grande. Fiz a guia canina da mesma forma que eu mostrei para vocês. Coloca a bolinha, desculpe a rampa. É isso. E aqui, a desoclusão da paciente. Guia protrusiva, simultânea nos centrais, lateralidade exclusivamente no canino, e do outro lado, a mesma coisa. Mais uma foto lateral, e aqui o final, aqueles princípios: adesão, cor, forma, saúde e função. É isso. Acabamos a faceta. As facetas para muitas pessoas é o procedimento mais difícil, porque eu concordo, eu acho mais difícil mesmo, principalmente porque ele é muito longo, muito demorado, exige muito capricho, tem muita estratificação, precisa de muita simetria, e o paciente chega com uma expectativa sempre muito grande em um trabalho de faceta. Mas as restaurações parciais também não são, quando você quer fazer uma restauração parcial boa mesmo, ela é bem complexa. Eu chamo as restaurações parciais como o desafio da interface invisível. Porque a gente tem que desaparecer, o dente e a resina tem que ser a mesma coisa. Isso não é fácil. Você quer o passo a passo? 15º passo a passo que eu estou passando aqui. Mas é isso, eu trabalho assim. Sempre que eu estou trabalhando, eu estou com o passo a passo aqui na minha cabeça. Tá? É o bisel, o condicionamento, a camada de dentina, de esmalte e o acabamento. Eu vou entrar em cada um já. Sempre fica aquela dúvida: biselar ou biselar? Eis a questão. Quando que eu faço bisel? Quando não precisa. É assim que eu penso. Ninguém nunca falou isso. É o jeito que eu faço e é o jeito que dá certo para mim. Se eu tenho uma presença de uma curvatura, aqui ó, por exemplo, um diastema, uma reanatomização, um black space, um aumento incisal de um dente íntegro, esse dente ele tem uma curvatura natural. Então, se eu tenho uma curvatura aqui, eu consigo pôr uma camada de dentina e depois uma camada de esmalte para zerar essa interface. Mas se eu tenho uma fratura, uma classe 3, ou vou aumentar a incisal de um dente desgastado, eu tenho uma interrupção imediata de continuidade. Então, eu tenho um ângulo vivo. Tá? O dente vai lá e quebra. Então, eu não consigo pôr uma dentina e um esmalte aqui, um sobreposto do outro, para zerar a interface. Então, nesses casos aqui, eu faço bisel. Aqui, não precisa. Então, bisel, você tem presença de ângulo vivo ou interrupção imediata. Qual a extensão do bisel? Mais ou menos 2 milímetros. Se for uma fratura muito pequena, muito pequeno, pode fazer menos de 1 milímetro até. Isso aí vai da sua experiência, vai do seu tato. Sempre que você fizer um bisel maior, fica mais fácil de restaurar. Como que faz? Com uma ponta diamantada, em forma de chama, você vai entrar no ângulo a 45 graus, estendendo aqui 2 milímetros, para caber a dentina e o esmalte. Esse aqui é o que está no e-book, tá? O e-book é isso, vai estar escrito tudo. Então, quem quiser e-book de graça, tira uma foto minha, marca no story do Instagram e eu mando para vocês, tá? Aqui é a ponta de chama novamente, como eu passo, e aqui ilustrando o bisel. Esse preto aqui, então, vai ser nosso bisel, cerca de 2 milímetros, tá bom? Então, esse caso aqui é interessante, porque na distal eu tenho uma quebra, uma interrupção imediata de continuidade, então eu preciso de um bisel, e aqui não, aqui eu tenho uma curvatura. Então, desse lado eu fiz um bisel, até aqui, e aqui não, porque eu consigo estratificar. Ponto muito importante: o condicionamento do ácido e do adesivo. Isso vai interferir na sua estética, sim. Não pense que isso aqui é só para adesão, isso aqui interfere na estética. Você vai pegar o seu bisel e vai condicionar o ácido 2 milímetros além do bisel. Aqui representado, ó, o bisel em preto, e aqui o ácido subindo 2 milímetros além. Tira o ácido, aplica o adesivo aonde você aplicou o ácido, põe o adesivo também.
para gerar uma grande superfície de adesão. Por que eu quero uma superfície de adesão tão grande? Para isso aqui não acontecer. Quem aqui nunca teve uma linha branca na interface da restauração? Sabe o que é essa linha branca? Você não criou uma superfície de aderência e colocou a resina, ultrapassou a resina da área que você condicionou. Aí na área de tirar um disco de lixa, essa resina mal aderida, entrou pó da resina embaixo dela e fica branco. Para tirar isso aqui é um trabalho, muitas vezes tem que refazer. Então, condiciona além. Qual é o problema de você condicionar 2 milímetros a mais? Nenhum, não vai gerar nenhum problema no seu dente. Então, sem medo, passa 2 milímetros, se tiver inseguro, passa mais até. Mas a resina não é para chegar aos 2 milímetros, tá? Para ter uma margem de segurança. Camada de dentina. Cobrir pelo menos 75% desse bisel. Atualmente, eu cubro quase inteiro, mais de 90%. Eu tenho mais segurança nisso. Tem que escolher bem a cor da sua resina. E eu prefiro as resinas, eu não cheguei a especificar para vocês, está lá no e-book, mas existem diferentes opacidades de dentina. Por exemplo, as dentinas da Harmonize, da Empress, que são sistemas de 2 opacidades, só tem dentina esmalte, é uma dentina menos opaca, então ela é melhor para fazer isso aqui. Enquanto a da Z350 e Forma, que tem dentina, corpo, esmalte, é uma dentina muito opaca. Isso aqui vai dificultar na sua interface. Então eu prefiro as resinas de média opacidade. Então aqui, minha área de adesão, subo com a dentina, ó, aqui está o bisel. Subo com a dentina quase ele inteiro. Mais de 90% aqui. Tá? E ela vai ajudar a sumir com essa interface. Então aqui naquele mesmo caso, ó, ultrapassei o bisel. E aqui, ó, quase 90% do bisel e quase 90% da curvatura. Quando não tem bisel, meu parâmetro é a curvatura. Então eu subo a dentina quase na curvatura inteira. Camada de esmalte. Vamos ultrapassar ligeiramente esse bisel, para nos dar margem de segurança. E é importante que a dentina prepare o substrato para uma camada fina de esmalte, para que esse esmalte não ultrapasse meio milímetro e acinzente. Tá bom? Então aqui a dentina, coloquei o esmalte. Olha como eu subo com o esmalte, mas mantenho dentro da área de adesão. Então aqui, ó, sem dentina, condicionado, com a dentina, e agora eu ultrapasso tudo com o esmalte. Mas não, o esmalte não vai ficar até lá. Eu vou tirar o excesso de esmalte. Isso é a parte do acabamento. E como fazer o acabamento? Isso aqui é muito importante, é uma sacada que eu tive, que eu estava apanhando muito para fazer isso aqui. É o sentido que você vai passar o disco de lixa. Como você passa? Da resina para o dente ou do dente para a resina? O que eu prezo passa do dente para a resina. Porque se você passa da resina para o dente, corre o risco de você aprofundar e criar uma depressão. E se você criar uma depressão, tem que restaurar de novo. Se a sua base de apoio é o dente, você segue do dente rente, você zera a interface, sem criar uma depressão. E quando está só um pouquinho, você pode fazer diferente. Você pode tocar simultaneamente na resina e no esmalte, para zerar de vez a interface, tá? Chegando nesse resultado, como eu já tinha mostrado esse caso para vocês. Mais um vídeo, também está no meu Instagram, passo a passo, simplificar para vocês tudo isso que eu falei. Bisel, 2 milímetros, ponta em forma de chama. Depois o bisel, protege o dente vizinho, aplica o ácido 2 milímetros além do bisel, gerar uma maior área de adesão. Adesivo, do mesmo jeito que passou o ácido, fino. Dentina, cubro quase todo o bisel, uma dentina de média opacidade, não uma resina, uma dentina muito opaca. Esmalte, ultrapasso a resina de dentina, sem ultrapassar a área de adesão. Pincelzinho da Tukuyama que eu falei, disco de lixo, no sentido dente, restauração, para não criar desnivelamento. Tá bom? Sequência de polimento, acabamento é a mesma
da faceta, ok? Para acabar já, vamos chegar nos 4 casos clínicos principais de restaurações parciais. Primeiro, as classes 3, pode ser muito simples para alguns, outros são uma grande dor de cabeça. Então aqui, classe 3, bisel, não tem 2 milímetros de bisel, não precisa porque é pequenininha. Ácido, ultrapassa o bisel. Adesivo, no mesmo lugar do ácido. Camada de esmalte, palatina faz com esmalte. Depois, uma dentina, cobrindo quase todo o bisel. E esse caso eu percebi o seguinte: coloquei essa dentina, mas eu ainda estou vendo que está acinzentado isso aqui. Não está legal, não está a cor do dente. Falei, se eu colocar só um esmalte, vai ficar mais cinza. Qual é a solução para fazer aqui? Usa uma resina de corpo, ela é mais opaca. Então, finalizei com uma resina de corpo A1, Z350. Acabamento a mesma coisa. Marca a posição das suas arestas, em vermelho onde eu quero. Dou acabamento, restauração sumiu. Tá? Polimento. E é isso. Diastemas. Isso aqui é um assunto legal. Isso aqui é interessante. Porque o chega de diastema cinza, para mim, é bastante. Vocês sabem por que está cinza? A resina de corpo da Z350 e da forma possível, você gosta, você acha? A Z350 Você tem alguma outra que você tem experiência? Não, as que eu mais uso são da Z350 e da Forma. Mas a Z350 e a Forma eu só uso de corpo, porque o esmalte delas é muito translúcido e a dentina é muito opaca, tá? Isso aqui tem no e-book, que eu não coloquei aqui, senão a aula ia durar umas 72 horas. Eu falei, o Rafa vai me matar, deixa eu simplificar um pouquinho, tá? Então aqui, por que está cinza? Porque o pessoal acha que diastema, pequenininho, só por esmalte. Mas o esmalte passou de meio milímetro a cinzento, toda vez, tá? Por isso está cinza. Então aqui, supondo esse diastema de 2 milímetros, eu tinha 1 milímetro aqui, outro milímetro aqui. 1 milímetro de esmalte cinza. O que eu fiz? Troquei, coloquei uma de corpo. Aqui, se eu não me engano, eu usei A1 da Forma, tá? Então, via de regra, diastemas. Vou usar mais de meio milímetro de resina. Você precisa pôr uma dentina com esmalte ou corpo, ou só corpo. Tenho menos de meio milímetro, posso usar só esmalte ou só corpo, porque não vai acinzentar, é muito pequeno. Então aqui esse caso, o diastema maior, é mais de meio milímetro em cada dente. Conhece, né? É a Maria Eduarda Roque, né? É assim mesmo. Você que fez o caso dela? Então aqui, isolamento, camada palatina de esmalte, a dentina subindo quase toda a curvatura do dente, não tem bisel, porque tem a curvatura natural, não tem interrupção de continuidade, subo aqui na curvatura com a dentina e finalizo com o esmalte, ultrapassando a dentina. Acabamento e polimento, sempre no sentido do dente de restauração, e a gente chega nesse resultado. Mas, nossa, Dan, tem um triângulo negro. E aí? A questão é a seguinte: como eu sei se vai ficar um triângulo negro ou não? Aqui, eu ainda não acompanhei, não cheguei a ver ela ainda. Eu fiz dia e não vi mais. Eu acredito que pelo menos esse aqui vai fechar completamente, esse aqui vai melhorar. Talvez não feche inteiro. Só que eu tenho um limite. Eu não posso fazer um perfil assim, só porque eu quero fechar o perfil de emergência, porque vai ficar um excesso, vai inflamar. É melhor deixar o triângulo negro. Mas vai melhorar. Como eu sei se vai fechar ou não? Existe esse artigo de Turner, que ele fala: o triângulo negro está diretamente proporcional à distância da crista óssea ao ponto de contato. Então, se eu tenho aqui da minha crista óssea até o ponto de contato 5 milímetros, 98% das vezes vai ter papila. Se eu tenho 6 milímetros, cai para metade. Se eu tenho 7 milímetros, 27%. Então, se eu deixar aqui, ó, calculei lá mais ou menos 5 milímetros, fiz o ponto de contato lá. Dá um mesinho, 2 meses, a papila aparece lá, tá? Eu vou pegar esse caso, vou chamar ela lá, vamos ver o que aconteceu. Últimos 2 casos. Reanatomização.
é a anatomização, não precisa de bisel. Esse caso eu acho muito legal, porque isso aqui para mim é odontologia de verdade. O paciente chegou, já tinha passado em outros dentistas, e falou assim: não gosto do formato do dente, ponto. Não gosto do formato. O pessoal queria fazer faceta de resina, de cerâmica. Por que ninguém se arriscou em só fechar esse espaço com resina? Porque ele tinha essas estrias brancas, tá vendo? Essas estrias brancas. Se eu coloco só uma resina aqui sem estratificação, vai ficar o meio sem nada e o resto tudo branco. Então o que eu fiz aqui? Eu trouxe a estratificação para onde eu fechei, zerando a interface da cor e da posição da resina. Nesse caso eu inserei enceramento palatino. Por que eu vou inserar vestibular se eu não vou usar para nada? Só palatino. Usa aqui, coloca lá, resina de esmalte na palatina, esmalte A2, resina de corpo, de dentina, subindo quase toda a curvatura do dente. Estão vendo aqui, ó? Calma aí. Aqui, ó, essa pintinha branca, essas pintinhas brancas aqui que eu fiz, pigmento branco, Empress Color, para dar continuidade às estrias que o paciente tinha. Então, por cima da dentina, coloca isso e finaliza com o esmalte ultrapassando a dentina. Sempre a mesma sequência, tá? Acabamento, polimento e fica assim. Para acabar, fratura, classe 4, mesma coisa, praticamente. Criança, pesadelo. Então, criança, vocês vão ver que as fotos são sempre piores, porque assim, tá bom agora, tira foto, senão coloca a língua e já era. Então aqui, isso aqui é legal. Geralmente eu faço a palatina com uma guia, quando dá tempo, principalmente faceta. Mas às vezes a gente tem que fazer a palatina na hora, no dedo. Então você pode usar uma tira de poliéster, quando é uma fratura menor eu uso a tira de poliéster, mas quando é uma fratura maior, tem essa técnica que chama BRD, que ajuda demais. Chama BRD porque ela foi desenvolvida pelos professores Bertoldo, Ritt e Barrotti, que consiste no seguinte: você vai ter a fratura lá, manipula uma silicone de condensação. Você vai copiar a palatina desses dentes. Tá vendo? Estou copiando a fratura. Então eu vou pegar uma lapiseira, eu vou desenhar o contorno do dente que eu quero copiar, removo essa silicona, tiro os excessos, e agora com uma ponta diamantada eu vou desgastar, seguindo esse desenho e a profundidade contínua com a palatina do meu dente. Então aqui, ao invés de precisar encerar, eu já vou ter a minha guia palatina. Eu marco com um instrumento fino a margem da fratura, coloco uma resina bem fininha lá, ultrapassando essa marcação que eu fiz, levo de volta em boca, tiro os excessos da proximal para o dente não colar e polimerizo. Tá? Tenho a minha palatina. Gosto bastante dessa técnica. Então, voltando, fratura nesses dois dentes. Tem uma característica diferente, esse dente é um pouco azulado, mas também com algumas estrias brancas. Então, fiz o bisel, quase 2 milímetros aqui um pouquinho menor. Camada palatina. Passei todo aquele vídeo, mas no fim eu fiz com tira de poliéster nesse caso. Por isso que na poliéster geralmente fica meio amassado. Então, uma resina trans, TC Harmonize. A dentina, cobrindo quase todo o bisel, faço desenho dos mamelos. Pigmento branco. Entre a dentina e acima do pigmento coloco de novo a TC, que é uma resina de alta translucidez para a gente conseguir ver entre os mamelos. Finalizo com esmalte, dá acabamento polimento e a gente consegue esse efeito incisal e zerar a interface. Beleza?